Boa noite. Estamos dando início à nossa atividade de preces e irradiações desta quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022. Sejam bem-vindos em nome da Sociedade Espírita Luz, Paz e Caridade, que os recebe fraternalmente com muitas bênçãos. Boa noite, bem-vindos. Vamos aproveitar esses minutinhos antes das 19 para preparar o nosso ambiente. Aqueles que desejarem magnetização das águas, já deixem-nas preparadas nas proximidades, porque no final pediremos aos benfeitores que estarão conosco para que magnetizem essas águas. Aproveitemos a música para a nossa concentração, meditando. Sejam todos bem-vindos, boa noite. São 19 horas, vamos dar início à nossa atividade, vamos à nossa prece inicial. Jesus amigo, é uma alegria estarmos reunidos em Teu nome, sob as bênçãos de Deus. Aqui disponibilizamo-nos para Te servir, ofertando a nossa contribuição em modo modesta para a atividade que iremos desenrolar. Que possamos contar com os benfeitores aqui em nossa casa e em nossos lares onde estamos, para que eles nos assessorem, nos acompanhem e envolvidos nestas bênçãos, nestas energias benfazejas. Agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos em nome de Jesus. Assim seja. Antes da nossa leitura, quero aqui agradecer penhoradamente a substituição que a Jane me propiciou nas 2 semanas anteriores, me substituindo enquanto eu estava num período de descanso. Muito obrigado, Jane. Espero contar contigo ainda mais vezes. Muito obrigado. Vamos à leitura, então, do nosso capítulo do Evangelho, capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O item é o 11, é uma instrução dos espíritos, e quem fala nesse item 11 é Lacordaire, que depois de uma introdução, ele diz: a humildade é virtude muito esquecida entre vós. Bem pouco seguidos são os exemplos que dela se vos tem dado. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos com o vosso próximo? Não. Pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente, e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais de virtudes que não possuis, como se trouxesseis um vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou, lembrai-vos da sua humildade, que não o fez grande, colocando-o acima de todos os profetas. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da humildade, que tão grande o fez, colocando-a acima de todos os profetas. Orgulho
é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que as do pobre. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que, quando Deus lhes retira, o acusam de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Pois então, Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo que o do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homem? Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias que os vossos cérebros orgulhosos engendram. E ele continua ainda, mas para as nossas reflexões já bastam estes parágrafos. Destacando sempre que esta é uma atitude que devemos tomar sempre e estarmos vigilantes para não deixar que o orgulho que ainda vige em nós venha a perturbar a humildade que estamos querendo desenvolver. Esta humildade que nos faz sentir, como diz Lacordaire, irmãos uns dos outros, sem distinções, nem mesmo distinções físicas, intelectuais, sexuais, nada disto. Somos irmãos, pobres ou ricos, bons ou maus, perversos ou santos, todos somos irmãos. E precisamos, como irmandade, cuidar uns dos outros, desenvolvendo em nós esse sentimento da humildade. Por isso falo que devemos estar muito vigilantes, para que o orgulho não venha a perturbar a humildade, que ainda é incipiente em cada um de nós. Vamos à nossa irradiação. Senhor Jesus, aqui tomados todos nós por estas vibrações sublimes, disponibilizadas a nós pelos benfeitores que estão conosco, elevamos o nosso pensamento em gratidão a Deus pela oportunidade que Ele nos confere nesta atual reencarnação. Agradecer a Deus as condições que hoje desfrutamos e que saibamos bem responder à confiança que Deus deposita em nós. Não importa as nossas condições sociais, importa que desenvolvamos uns pelos outros o sentimento de caridade, de amor, de fraternidade. E aqui buscamos, juntamente com esses irmãos que nos assistem aqui pessoalmente e os demais que nos estão acompanhando por esta plataforma, unidos com Cristo e com os benfeitores, pedimos carecidamente pelas criaturas que estão enfermas. Enfermidades do corpo, da alma. Alguns estão dementados, mestre. Outros estão agonizando, já nos seus últimos momentos entre nós, aprontando-se para a viagem de retorno. Outros estão em recuperação. Alguns já estão de volta aos seus lares. E talvez eles, mestre, esses enfermos,
não tenham a acuidade de orar, agradecendo o que lhes está acontecendo neste instante, agradecendo aos profissionais da saúde, àqueles que velaram e cuidaram da sua recuperação, daqueles outros que estão assistindo os nossos irmãos desencarnando. Que tenhamos sempre um pensamento de gratidão a Deus por ter nós experimentado, testemunhado estas situações que a vida nos apresenta. Sem, no entanto, nos rebelarmos contra os desígnios de Deus, acharmos-nos criaturas injustiçadas, porque algo fora do nosso plano está acontecendo. Que saibamos confiar em Deus, confiar nos bons espíritos, orar pela assistência deles e, na passividade possível, trabalhando pela nossa harmonia, aguardar que os desígnios de Deus se desenrolem, não conforme nós desejamos, mas conforme os preceitos divinos. Agradecendo a cada um que está fazendo a sua doação energética, vibracional, para contemplar essas necessidades tantas, de criaturas, por exemplo, que desencarnaram há pouco, ou familiares que levaram ao túmulo o corpo de seus amores, e que agora encontram seus corações despedaçados pela saudade. Que uma brisa suave os alcance, uma brisa de bênçãos, para que eles tornem a ganhar a confiança em si e na providência de Deus. Aqui lembramos, Mestre, de nossos irmãos que cometeram suicídios. Outros estão cometendo agora, fazendo uma tentativa. Outros tantos estão na ideação suicida. Por eles te suplicamos o teu auxílio, porque muitas oportunidades nós nos encontramos com poucas habilidades para lidar com as necessidades de nossos irmãos. E só podemos rogar a Ti e a esses benfeitores, para que retirem de nós toda a energia necessária para fazer com que essas criaturas que estão na tentativa paralisem seus movimentos. Conceda-se um tempo a mais e abram-se para as inspirações que provêm do alto, aos que cometeram efetivamente o suicídio. Aqui por eles te pedimos, Mestre, que os perdoe. Neste momento de aturdimento, eles não têm condições de pedir perdão. Alguns mesmo até nem sabem o que aconteceu com eles. Outros já estão despertando no plano espiritual e suas dores tornam-se agora com uma magnitude maior. Venho te pedir por eles, que as nossas preces sejam um linimento, um bálsamo, e que eles possam se sentir acolhidos, que eles não estão sós, como solitários se imaginavam estar antes. Pelo contrário, eles não tinham possibilidades de ver, de sentir, de perceber a solidariedade ofertada a cada um deles, porque estavam fechados em si mesmos,
como estão fechados em si mesmas as criaturas que passam por dolorosas provações. Aquelas outras, porque influenciadas por ideias malsãs, optam pelo aborto delituoso. Elas não sabem o que estão fazendo, mestre. Perdoe-as. Elas despertarão, e no momento que despertar, ali estará a nossa prece para ser um ponto de apoio para que elas retomem a sua forma de harmonia necessária. Oramos por todos aqueles que estão envolvidos nesse processo, porque ninguém faz isto sem alguma assistência. Raros são. Venho te pedir, mestre, por estas almas que choram, que se lamentam, elas serão consoladas. Mas é necessário que cada uma desenvolva o sentimento do auto-perdão, que se perdoem, que identifiquem as fraquezas que as dirigiram para tomar esta ou aquela decisão. Também te peço que aproveites as nossas vibrações para ofertar aos nossos irmãos drogaditos, ali aprisionados nessas drogas. Eles têm poucas possibilidades de recuperação. É necessário o auxílio de fora, todo o amor possível, para que, envoltos no amor, eles possam satisfazer os seus desejos. Desejos que muitos acalentam, mestre. Desejos de poder, que tem oportunizado a essas criaturas, para muitas delas, momentos de grande infelicidade. Não souberam aquilatar com justiça o exercício que Deus lhes propiciou. Ó Mestre, a miséria humana é grande, a miséria moral. Temos fome, sim. Criaturas esfarrapadas também. Mas a grande moral da humanidade, o grande mal da humanidade, a grande chaga é a moral. Porque ainda orgulhosos, egoístas, vaidosos, perdemos a oportunidade de desenvolver em nós as virtudes latentes e que são opostas a estas imperfeições. Ó Mestre, venho te pedir pelas famílias que vêm sendo vilipendiadas há algumas décadas, tentando de toda forma destruir esta instituição. Instituição que propiciadora da educação da criatura humana. É no lar que aprendemos a educação, o comportar-se na sociedade. É ali, nos primeiros momentos, que nós, com os nossos pais, aprendemos a balbuciar as primeiras palavras, a entender o processo de responsabilidades. É ali, no seio da família, que nós
seres humanos recém-reencarnados, necessitamos desse amor, desse auxílio, desta fraternidade, para que tenhamos a possibilidade de vicejar no corpo. Porque sem assistência nós não sobreviveríamos. Portanto, venho te pedir por essas famílias desestruturadas e que estão sendo vilipendiadas a todo instante. Famílias que são, muitas delas, antros de violência física e psicológica, desestruturando estas criaturas ainda na sua pequena existência entre nós. Que adulto sairá dali se ele não for bem assistido? Oramos pelos nossos irmãos que também não possuem famílias. Por N motivos, não importa. São essas criaturas sem pais, sem mães. Vivem aos cuidados de terceiros. Às vezes, nem parentes são. Elas sofrem. Porque veem os outros com seu pai, com sua mãe. E elas, na amargura da sua infantilidade ou da sua juventude, amargam. Venho te pedir por eles. Mas também te peço por esses nossos irmãos que são órfãos de pais vivos. Muitos deles com um convívio superficial entre pais e filhos. Porque invariavelmente, pelas circunstâncias da vida moderna, estão sob cuidados de terceiros, que nem sempre sabem amar, nem sempre sabem respeitar, nem sempre sabem educar. E esses pais, com esse pequeno convívio, muitas vezes também não conhecem os filhos de Deus colocados em seus braços. Peço por eles, mestre. Peço também por os nossos irmãos que estão nas prisões, ali submetidos à lei do homem, porque crimes cometeram. Mas também oramos. Além disto, porque eles terão que se reajustar com a lei de Deus. Terão que reparar o mal que fizeram. Esta é uma etapa decisiva na mudança deles para melhor. Oramos também pelos familiares e pelas vítimas destas criaturas que se afeiçoaram ao mal, que elas possam perdoar, compreender, tolerar, ter pensamentos positivos e bondosos para com estas criaturas. São irmãos nossos, que cometeram infrações à lei, mas quem de nós não o comete? Quem de nós não tem pequenos deslizes, infrações à lei do homem, à lei de Deus? Oramos por essas criaturas afeiçoadas ao mal e que disseminam-o à sua volta. A violência urbana, a violência doméstica, a violência de Estado,
onde tantas criaturas periclitam, sofrem, envolvidas nessas situações de violência. No teu tempo, mestre, a violência também graçava. Hoje, mais requintada, essa violência continua conosco, porque nós ainda não mudamos. Nós ainda somos afeiçoados ao mal e pouco afeiçoados ao bem. Embora tu tenhas nos dito que era necessário amar indistintamente as criaturas, inclusive aos nossos inimigos, aos nossos adversários, aos nossos detratores. Mas nós relutamos. E por relutar, colhemos a semeadura realizada. Aqui oramos, querido mestre. Questões filosóficas e religiosas, todas elas, com raríssimas exceções, têm buscado elevar o homem na sua escala evolutiva moral. Todas elas têm apresentado a divindade, a religiosidade, a espiritualidade, para que os seus liderados possam se espiritualizar, afastando-se um pouco da materialidade. Essa materialidade que nos prende e que nos dificulta quando tivermos que sair dessa dimensão física para a dimensão espiritual. Por isso te suplicamos também, querido mestre, pelos nossos irmãos que estão desenvolvendo a tecnologia, a ciência, o conhecimento tão útil para nós, e que nós outros possamos nos apropriar desses conhecimentos fazendo deles bom uso. Aí está um arsenal à nossa disposição de tecnologia, para que utilizemos para o bem. Mas nem sempre nós estamos dispostos a isso e muitas vezes equivocadamente fazemos uso para o mal. Às vezes, inconscientemente. Mas é necessário que nós meditemos sobre os nossos atos, os nossos desejos, os nossos pensamentos, para distinguir neles qual a qualidade que eles se apresentam. Temos também, mestre, os nossos irmãos que estão desencarnando na mais absoluta miséria física. Seus corpos periclitam por falta de alimento, por falta de água potável. Alguns desencarnam porque há vários e vários dias não ingere um único alimento que lhe seja em condições de reanimar esses corpos já esquálidos. Porque os nossos olhos muitas vezes negam-se a observar esses quadros, enquanto estamos fitando a nossa mesa farta, cujas sobras vão para o lixo. Perdão, mestre. Se ainda somos egoístas a esse ponto, orgulhosos,
porque não entendemos que esse irmão que está agora desencarnando por fome poderia ter uma sobrevida. Não importa porque eles estão passando por essa situação, importa que nós tenhamos que pensar o que eu posso fazer para aliviar a dor do meu irmão. Tem tantas instituições voltadas para isso. Vamos nos mobilizar. Jesus nos ampara. Seremos assistidos pelos bons espíritos. E para que possamos terminar o nosso encontro, pedimos aos benfeitores que estão conosco para acompanhar-nos na harmonização do nosso lar. Mentalmente vamos percorrer todas as dependências de nosso lar. Enquanto fazemos isso com o benfeitor, ele está sendo asepsiado, o ambiente. Os nossos irmãos desencarnados ou encarnados estão sendo assistidos. E o nosso lar torna-se agora uma fonte luminosa que irá nos atender e atender a tantos quantos virão a estar conosco ou adentrarem-se a esse lar. Mas podemos fazer mais. Podemos ampliar essa luminescência para o entorno do nosso lar. Ampliá-lo de tal forma que possamos envolver o planeta Terra. Esse abençoado planeta Terra que nos recebe em seu seio, para que evoluamos em conjunto, em solidariedade. E desta forma, mitigar a dor, secar lágrimas, animar os desanimados, estimular os depressivos a uma nova faixa vibratória superior, dar ânimo às criaturas que estão apáticas. Assim, querido Mestre, elevando o nosso pensamento a Ti novamente, pedimos que esses benfeitores envolvam-nos em suas vibrações benfazejas, e recebendo essas energias que se adentram aos nossos corpos, também pedimos para que as águas sejam magnetizadas. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Este foi um momento gracioso em nossas vidas, porque fomos nós aqueles que optamos por orar pelos nossos irmãos sem condições de fazer uma oração. Sê conosco, Mestre, nesta caminhada pavimentada de urzes e de pedras. Assim seja. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado aos que nos assistiram e participaram igualmente aqui pela plataforma do Facebook. Desejo-vos uma plena noite de bênçãos, convidando-os para o nosso encontro de amanhã, pela manhã, às 9 horas, com a permissão de Deus. Até lá, boa noite.